Tudo bem, gente? Mais um mês começando, né? E a gente sempre faz uma série de reflexões exatamente sobre o nosso trabalho como vendedor. Então, é uma dinâmica muito grande porque há 4 dias atrás nós estávamos exigindo meta para finalizar o mês da melhor maneira possível, alcançando as metas, batendo as metas e ganhando as bonificações que a gente sempre pede. E 2 dias depois, 3 dias depois, nós estamos iniciando o mês, né? Com as metas zeradas, agora mais 40 mil, mais 50 mil, mais 60 mil para vender. E o que a gente está discutindo nos dias de hoje, né, atualmente, qual é o comportamento ideal de um vendedor? É querer vender ou saber vender? Então, o que é mais importante? Querer vender ou saber vender? Algumas pessoas dizem assim, não, saber vender, claro que é muito melhor. Mas aí a gente pergunta, o que adianta você saber vender se você não quer? Você não quer, você sabe, você estudou, você tem conhecimento, mas você não quer vender. Em contrapartida, nós temos os vendedores que não têm um conhecimento técnico muito apurado, mas querem vender. E aí, se quer vender, vai em busca do conhecimento, pede ajuda para o gerente, pesquisa um link na internet, né? Estuda um pouquinho mais sobre as lentes, sobre os produtos, porque eles querem vender. A grande pergunta é, o que nos move como vendedor? O conhecimento ou a motivação? Então, nós temos que nos comportar de acordo com a nossa motivação. E essa motivação, esse motivo que eu tenho para agir, depende de minha necessidade, depende do que eu faço com o meu dinheiro, o que eu tenho que resolver lá em casa, quais as contas que eu tenho para pagar. É isso que vai me motivar. Então, se eu sou um vendedor que eu tenho como planejar qual é o meu salário, eu determino o que eu preciso vender, quanto que eu preciso ganhar, para poder eu me comportar diariamente. Então, eu mesmo como vendedor profissional, eu determino, eu preciso ganhar esse mês R$500 a mais. Para mim ganhar R$500 a mais, eu preciso vender X reais a mais. Eu tenho X dias úteis, exemplos, o mês tem 24 dias úteis, divido e tenho uma meta diária. E para aquele que é profissional de vendas, ele mesmo se estabelece essa meta diária. Não precisa o gerente estar cutucando. Por quê? Porque ele está pensando no valor que ele vai ganhar mais para poder resolver exatamente as pendências financeiras ou comprar aquilo que tem que comprar. Então, o que mais move o vendedor hoje, o que mais faz o vendedor ter um resultado diferente é a motivação. Só um exemplo, esse mês aqui, né? A gente teve uma das lojas que o gerente e os vendedores bateram no peito no início de outubro. Nós vamos bater a meta. Foi dito isso no dia 1º de outubro. Qual foi o resultado? Bateram a meta. Então, como eles determinaram que ia bater a meta, eles conseguiram bater a meta. Então, não adianta você ter muito conhecimento técnico, você é uma pessoa muito inteligente, se você não é movido a colocar isso em prática. Então, você, como vendedor, eu tenho que buscar essa motivação. E essa motivação ela é própria, ela é individual. Eu não posso esperar que alguém me dê, né? Então, eu tenho que atender o meu cliente de ótica e eu tenho que vender super bem. Nós temos, tecnicamente, uma série de dicas para que se venda melhor, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos na era digital, já faz um tempo, mas assim intensificando mais, onde a saúde visual das pessoas ela está muito baixa por conta do uso de equipamentos eletrônicos. Então, a gente pode estabelecer um critério mínimo, básico, para vender melhor. A idade do cliente. Exemplo, se ele tiver até 30 anos, você pode vender uma lente monofocal, visão simples, com antirreflexo, que vai atender a necessidade dele, tranquilo, porque o que ele quer é nitidez. Se ele tem entre 30 e 40 anos, já acontece uma dificuldade, que os nossos olhos cansam, os nossos olhos automaticamente perdem um pouquinho a capacidade de focalizar e eu vou ter esse cansaço visual. O que eu ofereço para ele? Uma lente digital, uma lente visão simples que tem aquela pequena progressão na área de perto, que tira o esforço dos olhos, gerando conforto e dando vida útil, a pessoa consegue trabalhar por mais tempo. Exemplo de lente digital, visão simples,
a Zen, a Sync da Roya, a Individual Lens das Zeiss, a lente digital da Rodenstock. Então nós temos aí vários exemplos. Se o cliente tem mais de 40 anos, ele já precisa de uma lente multifocal. Então a lente multifocal você vai oferecer o quê? A que tem maior campo visual, uma lente alto índice, proteção ultravioleta, depende de quem é o cliente que você está atendendo. Então, entra aí como regra aquele ponto que a gente repete muito, né? Não adianta você ter todo o conhecimento se você não sabe quem é o cliente que você está atendendo. Como é que você vai oferecer? Entenda uma coisa, nós não vendemos produtos, nós não vendemos armações, nós não vendemos lentes, nós vendemos soluções. E essas soluções, elas aparecem de acordo com um conjunto de benefícios. Então, eu tenho que tirar da cabeça que eu vendo armação por R$300, que eu vendo lente por R$500. Eu vendo solução. Então, eu teria que chegar como vendedor e dizer assim: bom dia, seja bem-vindo à minha ótica, quais os seus problemas? Porque eu tenho a solução. Aí o cliente vai dizer: não, meu problema é que o meu olho arde demais quando eu estou trabalhando no computador. Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos, então eu tenho a solução, uma lente visão simples digital. O outro cliente diz assim: o meu problema é que a claridade me incomoda muito, então eu tenho a solução, você usa uma lente fotossensível. O outro cliente chega e diz para você: o meu problema é que eu sou professor, eu dou aula em movimento muita cabeça e perco a nitidez nas laterais, então eu tenho a solução. Você tem que usar uma lente multifocal, asférica, com o maior campo visual possível para te dar conforto. Então, nós como vendedores, nós temos a solução. Aí vem toda a técnica, mas toda essa técnica não adianta nada se você não quer vender, se você não tem motivação para vender. E isso é você que tem que colocar. Ninguém vai te dar motivação, é você que tem que determinar isso. Depois que você se sentir motivado a querer fazer um trabalho diferente, aí vem o conhecimento para você fazer esse trabalho diferente da melhor forma possível, tá bom? Então entendam isso como uma dica simples para o nosso início de mês e para todo sempre. Eu tenho que ser automotivado e buscar colocar as coisas em prática da melhor maneira possível. Depois vem o conhecimento, e o conhecimento aí a gente tem uma série de dicas para colocar em prática para a gente vender mais e melhor, ok? Boas vendas a todos, até a próxima, valeu!